Olá, sejam bem-vindos a mais um programa Direito Unifil aqui na UTV. Eu sou o professor Danilo Delarco e nós estamos tratando sobre um tema muito interessante, conflitos de consumo. Estamos tratando porque esse é o nosso terceiro programa sobre conflitos de consumo. Nós já gravamos 2 programas, já foram exibidos para vocês, está no nosso canal do YouTube, acesse lá se você está nos assistindo agora. Hoje nós vamos falar sobre os serviços ou os serviços de atendimento ao cliente, os SACs. Existe uma nova regulamentação sobre esse tipo de serviço na relação de consumo e quem está aqui com a gente para esclarecer essas dúvidas todas e essa lei que saiu, essa nova regulamentação sobre os SACs, é o professor Dr. Anderson de Azevedo, ele é advogado e professor do curso de Direito da Unifil. Professor Anderson, mais uma vez obrigado por continuar aqui com a gente, nosso terceiro programa, né? Nos 2 programas anteriores, então a gente, só para quem está nos assistindo, nós falamos um pouquinho dos conflitos, né? Quando que surgem os conflitos, mecanismos de solução que não são judiciais, né? Você esclareceu para a gente esses mecanismos, a regulamentação que nós temos. E nesse programa a gente quer falar um pouquinho dos serviços de atendimento ao cliente. Saiu uma nova regulamentação, né? Você está até com ela aí, e tem algumas perguntas e até esclarecimentos para a própria sociedade. Às vezes eu sou um consumidor que saiu de novo, né? Como que esse atendimento ao cliente tem que ser feito pelo fornecedor, quais são os meus direitos em relação a isso, e para os próprios fornecedores, às vezes, que nem têm o serviço de atendimento, mas que dependendo da atividade que forem ter depois, né? Às vezes terão que ter esse serviço de atendimento. Então, primeira coisa, serviço de atendimento ao cliente. Tem a regulamentação, qual que é a regulamentação e essa nova regulamentação, o que trouxe diferente? Já tinha alguma regulamentação? Como é que é? O serviço de atendimento ao cliente, Danilo, está regulamentado no Brasil por um decreto federal desde 2008. Tá, então existe desde 2008 uma regulamentação sobre isso. Existe regulamentação sobre isso. E é muito impressionante como os serviços de atendimento ao cliente foram sendo estruturados em desacordo com essa regulamentação. Nossa. Que quando a gente lê o que está escrito nesse decreto federal de 2008, a gente não encontra na realidade, quando a gente se depara com um conflito, liga lá, ou manda uma mensagem, ou conversa por WhatsApp com esse serviço, a gente não percebe que esses serviços estão de acordo com essa regulamentação. Então, essa regulamentação ela é imposta para os fornecedores, por exemplo, que prestam serviços essenciais regulados. Não é todo fornecedor que tem que ter SAC. Não é todo mundo que tem que ter SAC. Não é todo mundo que tem que ter SAC. Pode ser até uma empresa menor, mas que a atividade que ela exerce é uma atividade que tem regulamentação. Exatamente. Geralmente, a regulação ela vem quando a atividade é uma atividade de escala massificada. Essencial, uma coisa... Exatamente. São serviços essenciais, por exemplo, telefonia, serviços bancários, água, energia elétrica, gás, são serviços regulados. Mas, por exemplo, prestação de ensino é um serviço regulado. É uma prestação, é regulado, é acompanhado, fiscalizado pelo MEC, pelos núcleos de educação. Então, é importante o fornecedor, principalmente nós falamos num bloco específico, né, sobre empreendimento, quando ele for desenvolver a sua atividade, ele procurar saber se essa atividade é ou não regulada, né, qual é o órgão que regula, né, e quais são as regras específicas deste órgão. Mas, de qualquer forma, se está regulado, ele tem que criar uma estrutura interna para o atendimento dessas demandas. É obrigatório. Exatamente. E aí a gente vai ver que o SAC, ele acaba exigindo do fornecedor investimento. Porque o fornecedor, por exemplo, tem que ter uma linha que seja uma linha de atendimento gratuito. É obrigatório que o consumidor não despenda nenhum valor para ter acesso à reclamação. Essa linha de atendimento não pode ser exclusivamente por telefone. O consumidor tem que ter mecanismos de recepcionar e as reclamações que ele mesmo fez, ele ter a prova da reclamação que ele fez. E a gente tem isso principalmente hoje pela internet e pelo e-mail. Então, internamente tem que se criar uma infraestrutura tecnológica para que o consumidor ele tenha esse canal de diálogo, né? O consumidor ele precisa necessariamente ser atendido por pessoas capacitadas, que conheçam, portanto, do processo produtivo e conheçam dos problemas sobre os quais ele está narrando. Existem prazos que o consumidor, vamos falar sobre isso,
que o consumidor, que o fornecedor precisa observar para que as respostas elas aconteçam, né? As respostas precisam acontecer no Ou seja, prazo ele tem que ter uma determinado. estrutura e um pessoal bem qualificado, porque a pessoa que vai receber a reclamação, ela tem que estar qualificada para ouvir, saber ouvir, e até às vezes um xingamento ali de um consumidor estressado, né? Então, ela tem que ter uma postura realmente como do lado da empresa ali, mas no sentido de ouvir e saber ouvir, e ao mesmo tempo saber que dentro do sistema da empresa aquele prazo esse prazo vai ter que ser respeitado. É um departamento. Departamento. Né? É um departamento. O fornecedor tem que entender, quando ele atua num serviço regulado, ele precisa entender que ele é obrigatória a estruturação de um departamento interno para atendimento dessa demanda. E isso vai envolver, é um departamento multidisciplinar, porque vai envolver o jurídico, vai envolver o comercial, vai envolver o técnico produtivo, vai envolver o financeiro, vai envolver o gerencial. Então, todos vão estar ali envolvidos com as demandas que estarão acontecendo, né? Com a solução de conflitos, porque o não atendimento dos deveres que estão previstos neste decreto de 2008, que foi não reestruturado, ele foi acrescentado, ele foi complementado, ele foi editado. Agora é um outro decreto, um decreto de 5 de abril agora de 2022, que aumentou, né, as exigências por conta da pandemia e por conta das demandas pela internet. Porque a ausência da presencialidade levou o consumidor, né, a buscar outros mecanismos que não só o de telefone. Tá. E quais são essas mudanças? As principais mudanças? Principalmente as questões que envolvem a eficiência. Houve uma exigência, está havendo uma exigência pelo decreto maior com relação à eficiência do atendimento, ao controle de qualidade, agora não do produto e do serviço, mas do atendimento. Né? E está havendo uma intercomunicação com o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, né? A Senacom está criando uma infraestrutura para que essas reclamações venham para o sistema e o sistema possa, por meio de convênios com os estados e com os municípios, né, colocar os PROCONs, principalmente, vamos chamar assim, no pé do fornecedor. Entendi. Para que ele cumpra, sob pena dele ser demandado coletivamente pelos órgãos de atuação coletiva, como o Ministério Público, o próprio PROCON, né, para ser obrigado a implantar esse sistema. Então, como o decreto ele está aumentando as exigências e criando esse canal de comunicação com os órgãos de fiscalização nacional, muito provavelmente o que nós vamos assistir em breve tempo, se funcionar, é o Ministério Público ou os órgãos de fiscalização entrando com ações coletivas contra os fornecedores para que eles sejam obrigados a implantar esses sistemas de acordo com o quanto previsto no decreto. Entendi, ou seja, apertou o lado do fornecedor. Apertou, está apertando cada vez mais. Mas eu acho que se nós estamos num país em que busca esse crescimento econômico e tudo mais, vai gerar muita demanda, né? A compra, a venda, isso é algo inerente, né? Uma economia grande. Então, acho que tem que ter a proteção dos dois lados, né? Mas principalmente aí do consumidor, que principalmente o nosso consumidor, como você falou, desinformado, que não entende da legislação. Nós temos tantas leis e nós advogados entendemos a nossa área, mas muitas vezes passamos batido em outras coisas. Como a falta de informação ela é importante, né? Exatamente. E como a presença da informação também é importante. O Código de Defesa do Consumidor, professor Danilo, ele coloca dentre os princípios fundamentais a informação, né? Não só sobre o produto ou o serviço, mas a informação sobre o processo produtivo em si, né? A informação sobre os mecanismos de solução de conflitos. E a gente vê esse decreto agora trazendo, por exemplo, como princípio fundamental da solução de conflitos, a tempestividade, a qualidade no atendimento, a eficiência do atendimento. Isso tudo pode ser palavra vazia, mas quando o fornecedor é demandado coletivamente numa ação civil pública ou com um escritório de advocacia que está adequadamente preparado, né, que conhece dessa legislação, ele acaba passando apurado. Ótimo, nós vamos fazer mais um bloco com um pouquinho mais sobre essas novas regras. Não sai daí, a gente volta já.
Olá, voltamos com o programa Direito Unifil aqui na UTV. Nós estamos falando sobre conflitos de consumo e especificamente nesse programa sobre o Serviço de Atendimento ao Cliente, o SAC. Nós temos uma nova regra que foi implementada aí dia 22 de abril? Não, dia 5 de abril deste ano, 2022. E o professor Anderson de Azevedo está aqui esclarecendo essas novas regras, né? Esse complemento que a legislação que veio no decreto, que já existia em 2008, que você falou, né? E nós terminamos o programa você falando, né? Nós deixamos claro aí que essas novas regras está fazendo com que o Brasil, de um modo geral, valorize esse cuidado com o consumidor. Exatamente. Né? E o fornecedor, então, tendo que tomar algumas atitudes obrigatórias para evitar problemas, enfim. Dentro dessa nova regra, tem alguns pontos que eu queria que você tratasse para nós. Primeiro, como é que vai ficar a acessibilidade do consumidor em relação ao fornecedor? Tá. Então, tenho lá, comprei um produto, ou contratei um serviço, tive algum problema, como é que eu faço para eu resolver? Como é que fica essa acessibilidade? O fornecedor precisa criar vários canais. Tá. Ligação gratuita. Além do canal de ligação, ele pode criar canais físicos também de atendimento. E aí ele tem que disponibilizar elementos de facilitação para o consumidor. Mas principalmente agora, essa nova regra, ela, justamente vindo nesse ambiente da tecnologia, o fornecedor vai precisar criar canais, é obrigatória a criação de canais digitais, né? Plataformas dentro da própria estrutura da infra de atendimento. Se ele disponibiliza o produto ou serviço pela internet, se ele faz publicidade, ele também deve criar um canal para além dos directs, né? Para além dos messengers, ele também precisa, e dos e-mails, ele precisa criar canais específicos de atendimento. E o horário de funcionamento? 24 horas ininterrupto, 7 dias por semana, o fornecedor deve ter acessibilidade, não atendimento imediato. O atendimento imediato deve ser nos horários, deve ser nos horários comerciais, mas a acessibilidade... Ou seja, eu posso mandar o e-mail a qualquer hora, exatamente. Eu posso deixar meu registro a qualquer hora e aí ele vai ter um tempo ali para me responder. Exatamente. Quanto tempo ele tem para me responder? As demandas elas devem ser respondidas no prazo máximo de 7 dias corridos, a partir da vigência desse decreto. 7 dias corridos. 7 dias corridos. Mas quando o atendimento ele é pessoal, novas regras surgem, principalmente quando é por telefone. Quando é por telefone, por exemplo, geralmente quando a gente liga, a gente cai dentro da URA. Começa, diz que para... Às vezes a gente já começa a falar com um robô, né? O robozinho já até fala como se estivesse conversando mesmo com a gente. Eu percebo que o seu problema é tal coisa. E talvez o telespectador já tenha passado por isso, eu passo muita raiva com isso, né? E que é você não ter o acesso ao humano. Porque você fica falando com o robô o tempo inteiro e você não encontra ali nas situações que estão disponíveis previamente pelo fornecedor na URA, né? Você não encontra o problema. E agora essa regra ela exige que em qualquer momento da ligação você tem de ter uma opção para acesso imediato com um atendente humano. É essa palavra que ele utiliza, porque o decreto aqui já está, né, no ambiente justamente tecnológico, sabendo que existem essas opções. Então, há necessidade agora... E aí, se o atendente é humano, o prazo muda? Não, o prazo não muda, mas o atendente, ele precisa, o decreto já exige que o atendente, qualquer atendente, de qualquer nível de atendimento, ele deve estar qualificado para resolver o problema. Sim. Então, a ideia do decreto agora é diminuir aquela... Não tem que passar para outro, para outro. Peraí que eu vou te passar. Claro que se você está no departamento errado ali, né? Eventualmente, se você digitou o número errado do departamento, aí é outro mesmo. Mas o atendente que está atendendo a demanda no departamento correto, no número correto, ele precisa estar qualificado para resolver o problema. E se a questão for cancelamento de serviço, se a questão for reembolso, o decreto exige a suspensão imediata a partir da reclamação, né, de todas as cobranças que eventualmente estejam sendo feitas. E essas demoras que a gente liga e fica 15, 20 minutos, o decreto ele não coloca um prazo, mas ele diz que os órgãos de regulação, que nós falamos, né, na parte inicial desse programa,
É eles quem estabelecerão esse prazo. É Senacom, Procon, que você falou, né? Não, os órgãos de regulação do setor. Então, por exemplo... Tá. No caso da ANEEL... Isso, a ANEEL, a Anatel, a ANP, o Bacen, né, o Banco Central. As agências reguladoras. As agências reguladoras e os órgãos de fiscalização, porque às vezes não são agências reguladoras, são eles que estabelecerão esses prazos de atendimento de acordo com a demanda. O decreto passado até falava que o atendimento tem que ser concluído, você não pode ficar esperando no máximo de 60 segundos e tal, mas isso mudou porque se passou a entender que cada setor tem uma necessidade diferente, né? Mas, obviamente, o consumidor não pode ficar 2 horas... Então, porque você vai lá, liga, a chamada caiu. Assim, quando a chamada cai ou ela é derrubada, é interessante isso. Você já forneceu ao SAC, né, informações sobre a demanda. Então, é obrigatório que o fornecedor... Agora, né? Vamos ver se isso vai acontecer. Mas é obrigatório que o fornecedor lhe devolva a chamada. Você não precisa ficar ligando e repetindo mais uma vez para outro atendente. O número de protocolo ou o número do seu telefone... Alguns eu já vi que já estavam fazendo isso, antes dessa regra. Ele imediatamente... Reclamando, falava assim... eu falei, não, mas é que... Não, senhor, se caso cair, nós iremos retornar. Isso. Não, e mais, quando ele retorna, aquele histórico da reclamação, ele já deve estar registrado no sistema, para que você não passe novamente, né, pelo desgaste de tempo e desgaste emocional de repetir novamente. Então, enquanto o fornecedor vai recepcionando, imediatamente ele já tem que ir transcrevendo aquela reclamação, aquilo ali, registrando, para que se cair a chamada, esse atendimento já esteja previamente anotado. Tá. E a resposta, então, do fornecedor tem que ser dentro desses prazos, que está na lei, o que está definido pelas agências ou os órgãos, né, de fiscalização. E como é que fica assim? Então tá, se ele não me responde no prazo. É importante dizer que a resposta não é necessariamente a solução. Sim, eu tenho que ter uma resposta. Exatamente. Sim ou não, mas eu tenho que ter. Sim ou não, vamos ver, né? A gente precisa ter uma resposta. A gente pede uma liminar para o juiz e fala, vou ver a parte contrária. Mas é uma resposta que... Exatamente. Enfim. Então, mas essa resposta ela tem que ser no prazo exatamente de 7 dias. Né? Não, obviamente, com a solução do problema, mas pelo menos, olha, estou aqui, recepcionei o seu problema, já entendi o seu problema e estou dando este ou aquele direcionamento. 7 dias corridos. E o acompanhamento nesse procedimento, como é que é? O acompanhamento, o decreto, professor Danilo, impõe que quando é feita uma reclamação, essa reclamação ela tem um código que a gente chama número de protocolo, é dever do fornecedor registrar. Tem fornecedor que, fala aí o número e tal, né? Faz de conta que está... Mas é aquele número que é um protocolo que vai ser a matriz da reclamação. E toda vez que o consumidor ou o fornecedor eles forem trocar informações, seja por telefone, seja por e-mail ou qualquer outro canal de comunicação, aquele protocolo é o guia para que o fornecedor ele possa, por meio dele, localizar o momento, né, ou o desenvolvimento daquela reclamação para o acompanhamento. Então, o acompanhamento passa a ser também uma preocupação muito grande do decreto, inclusive impondo ao fornecedor procedimentos internos. Né? O fornecedor passa a ter internamente uma nova estrutura para poder responder ao consumidor. Muito bem. E aí, os desrespeitos a essas regras, obviamente, podem gerar as ações judiciais que gerarão indenizações morais e materiais. É importante falar que assim, o atendimento, a resposta, o acompanhamento, ele deve ser claro, respostas claras, objetivas, não evasivas, né? Não repetições daquilo que já se falou anteriormente. E isso que você está falando, Danilo, é muito comum, né? O fornecedor ele não presta o atendimento adequado e a baixa qualidade desse atendimento é um ilícito. Então, às vezes, nós temos 2 ilícitos, né? Temos o ilícito lá na anomalia do produto e serviço que não foi oferecido conforme tinha sido proposto e a anomalia, mais uma vez, aqui no pós-venda, na baixa qualidade do atendimento. E isso é considerado pelo direito como ato ilícito. Porque na medida em que o fornecedor não atende essas demandas, essas obrigações, ele acaba praticando um ato contrário à lei e ele pode ser responsabilizado por isso. Até falamos num bloco, aí, no programa anterior, às vezes nem tem o problema, né? Mas ele não dá o atendimento, ele não dá a resposta,
né? Ele não oferece para o consumidor essa acessibilidade. O consumidor se depara com atendentes desqualificados, né? Que acabam gerando ainda mais raiva, e isso vai saindo, né, de uma condição de mero dissabor, de simples aborrecimento e vai ultrapassando para uma situação de dano moral. Muito bom, professor. Já esgotamos o nosso tema. Nós vamos ter mais um programa ainda sobre essas questões de conflito de consumo. Não saia daí, continue a nossa programação, acesse nosso canal do YouTube, pós-graduação é na Unifil. Nosso contato está aqui embaixo, liga lá, preço bom, várias áreas do direito, cabe no teu bolso e a qualidade você já conhece. Deus abençoe, até mais.